Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O nosso horário diário de nos encontrar com o Senhor por meio da Sua Palavra. A Sua Palavra tem força de transformação. Por isso, meu irmão e minha irmã, como sempre, te convido a abrir o seu coração. Generosamente, Deus nos dirige a Sua Palavra. E a Sua Palavra tem força de nos salvar, desde que a acolhamos e deixemos que ela cresça em nossa vida, transformando o nosso ser, modificando o nosso modo de conviver com as pessoas, transformando totalmente a nossa vida. A palavra não é simplesmente letra, a palavra é espírito. E porque a palavra é espírito, ela pode comunicar com a nossa história. Portanto, vamos com confiança pedir ao Senhor que a Sua Palavra se torne carne na nossa carne e que sejamos sempre atentos para ouvir, acolher, rezar e praticar a Sua Palavra. Aliás, este é o tema da Palavra de Deus para nós hoje, saber colocar em prática a palavra que dele escutamos. Portanto, te convido a abrir os ouvidos e coração para acolher a Palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje esse trecho do Evangelho que nós ouvimos, de Mateus, só para a gente se ambientar, se trata ainda do grande discurso de Jesus sobre o monte, que nós chamamos o Sermão da Montanha. É o discurso inaugural de Jesus. E aqui, especialmente, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. É como se Jesus estivesse fazendo a catequese primordial, a catequese fundamental com os seus discípulos. É um ensinamento necessário, essencial, indispensável para a vida dos seus discípulos. Para os discípulos daquele tempo, mas também para os discípulos e discípulas de hoje. Portanto, é uma mensagem dirigida a cada um de nós. Qual é a primeira exortação de Jesus nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que na nossa vida pode haver um descompasso, ou pode haver uma distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que de fato nós praticamos. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, muitas vezes isso pode acontecer também conosco. A gente pensa que a fé é simplesmente palavras. Não, a fé precisa se tornar vida na nossa vida. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós devemos viver. É por isso que Jesus alerta, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso colocar em prática a vontade do Pai Eterno. Por isso o critério para saber se de fato nós cremos
é olhar como nós conduzimos a nossa vida. Muitas vezes a igreja entra em descrédito justamente porque as pessoas olham para nós e dizem: eles não vivem aquilo que eles pregam, eles não vivem aquilo que eles professam de pé, porque há uma distância entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós praticamos. Portanto, o alerta de Jesus neste Evangelho aos seus discípulos, como eu disse, aos discípulos de outrora, mas também a nós hoje, seus discípulos e discípulas, é este: não podemos criar distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. A fé que nós professamos, esta deve se tornar vida na nossa vida. As pessoas devem ter consciência de como nós cremos a partir daquilo que nós fazemos, das escolhas que nós realizamos na nossa vida. E depois Jesus apresenta este modo de colocar em prática a palavra de Deus de uma forma muito concreta. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Um homem sensato, isto é, um homem que tem juízo. Quem coloca em prática é alguém sensato, é alguém que tem juízo. E o Evangelho diz: este lança o alicerce da sua casa sobre a rocha. Isto é, na linguagem espiritual, na perspectiva da fé, a gente precisa se perguntar isso: onde eu estou lançando o fundamento da minha fé, as raízes mais profundas da minha fé? Sobre a rocha, quem ouve e coloca em prática tem fundamento da fé. Não é alguém que está sujeito a qualquer momento se desviar do caminho porque ele tem uma base, tem um fundamento, construiu a sua casa sobre a rocha. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente crê, a gente está livre das dificuldades deste mundo. Não. O Evangelho diz que mesmo colocando em prática a vontade e a palavra de Deus, diz assim: caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha, isto é, porque tinha fundamento, porque tinha raízes profundas. Por outro lado, em contrapartida, diz o Evangelho: existem aqueles que ouvem, mas não colocam em prática as palavras de Jesus. E o que acontece? Com quem é comparado? Diz o Evangelho: este é comparado ao homem insensato, ao homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia, isto é, que não tem fundamento, que não tem raízes profundas. A sua fé é rasa. Portanto, tomemos cuidado e nos perguntemos se nós também, muitas vezes, não temos uma fé rasa. Não temos alicerce, não temos uma base sólida, se a nossa fé não é movediça porque construída sobre a areia. E aí diz o Evangelho: caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Qual é a diferença daquele que coloca em prática e daquele que não coloca em prática a palavra de Deus, a vontade de Deus? Segundo o Evangelho, as circunstâncias continuam as mesmas. Repito, muitas vezes, pelo fato da gente crer, a gente quer exigir que as circunstâncias sejam diferentes para nós. Não, o Evangelho diz que as circunstâncias são as mesmas. A chuva vai cair do mesmo modo. As enchentes virão igualmente. Os ventos vão soprar e vão dar contra a casa do mesmo modo, sobre aquele que coloca em prática e sobre aquele que não coloca em prática a palavra de Deus. Onde está a diferença? A diferença está em onde nós estamos construindo a nossa casa. Se é sobre a rocha ou se é sobre a areia. Se é sobre a rocha, podem até vir as enchentes, pode até vir a chuva, os ventos podem ser contrários, mas esta casa vai permanecer de pé. Assim é a nossa vida de fé.
Se sabemos em quem cremos e esperamos, podemos até passar pelas adversidades, mas a gente vai permanecer fiel. No entanto, se a gente não sabe em quem colocamos a nossa esperança, quando vier a chuva, as enchentes e os ventos forem contrários, o nosso destino é a destruição, é a ruína. Portanto, peçamos à luz deste Evangelho que saibamos aproximar a nossa fé da nossa prática de vida. Aquilo que cremos seja aquilo que nós praticamos. Coloquemos em prática a palavra de Deus. Tendo acolhido esta mensagem tão bonita da palavra de Deus, que pede a cada um de nós colocar em prática a palavra do Pai Eterno, inevitavelmente nós somos convidados a nos colocar em atitude de oração, pedindo esta graça de que aprendamos a colocar em prática a vontade do Pai Eterno. Portanto, te convido, meu irmão, minha irmã, a se colocar diante do Pai Eterno e, cheios de confiança, elevar a Ele a nossa oração, a nossa prece. Pai Eterno, neste momento tão especial em que escutamos a Tua Palavra, te pedimos esta graça, que a nossa vida seja o lugar onde coloquemos em prática a Tua vontade, que saibamos dar testemunho da Tua Palavra por meio de nossos gestos concretos. Pai Eterno, que não exista distância entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Que saibamos ouvir a Tua Palavra e traduzir estas palavras na nossa vida. É isso que te pedimos, Pai Eterno, por Teu Filho Jesus Cristo, na luz e força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.